Está começando mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira. Estou aqui do lado da minha fiel escudeira, Elisete Carvalho, assessora de investimentos. E para homenagear o mês de outubro, pelo Outubro Rosa, a gente teve a graça e o privilégio de convidar e receber uma pessoa super especial que tem um trabalho maravilhoso junto a mulheres que passaram e que passam pelo tratamento do câncer de mama. Hoje a gente vai conversar com a Kátia Camilo. Ela é assistente social da Casa Rosa, uma casa de apoio a mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama. Kátia, seja bem-vinda, é um prazer, uma honra ter você aqui. A gente vai poder ajudar, né, muitas mulheres que não conseguem, né, fazer o tratamento por falta de apoio. Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho o que é a Casa Rosa e depois dissesse a gente como foi que isso começou, qual foi a ideia original que levou à fundação da casa. Boa tarde, gente. É um prazer enorme, a honra, eu diria que a honra é minha, né? Ver mulheres de negócios, né? Tentando, trazendo um assunto tão sensível como é o câncer de mama, né? Nesse mês de Outubro Rosa, que é um mês que mundialmente, é um movimento mundial, as pessoas se voltam, né? Não só nós mulheres, mas muitas pessoas se voltam, assim como vocês, para esse tema, para alertar, né, a população, não só a população feminina, mas a população masculina também, que também pode ser acometida pelo câncer de mama, alertar para a importância dos cuidados, né, do autocuidado. Né? A gente, não sei se a gente pode falar de prevenção, mas a gente pode falar desse cuidado, desse rastreamento que nós podemos fazer, né? Não só através dos exames de imagem, mas também através do autoexame. Então, uma oportunidade muito feliz a gente estar aqui hoje, num período como esse, no mês de outubro, falando sobre esse tema e falando da Casa Rosa, né? Que a Casa Rosa faz parte da nossa vida há 9 anos e meio. Eu faço parte de um grupo de mulheres que fundou a Casa Rosa. É uma casa de apoio que acolhe mulheres com câncer de mama que fazem tratamento nos hospitais públicos de Recife, que vêm do interior do estado, mulheres em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade social, usuárias do SUS, e que necessitam permanecer na capital durante todo o tratamento. Né? E se elas não tiverem um local onde sejam acolhidas, onde tenham condições de permanecer com alimentação, né, com um albergue, dificilmente elas conseguem dar continuidade ao tratamento. Respondendo já a sua pergunta, como é que surgiu a Casa Rosa, nós nos reunimos, um grupo de mulheres que já nos conhecíamos em atividades voluntárias no terceiro setor, e foi um desejo, foi uma vontade que nós tivemos de constituir uma instituição que nós pudéssemos dirigir do nosso modo, né? Já que nós fazíamos esse trabalho em outras instituições. Eu fui voluntária do IMIP, Cristina Maranhão, que fundou a Casa Rosa também, era diretora voluntária da Fundação Alice Figueira, ela foi 10 anos. Bruna era da APEAP, que ela foi também diretora da APEAP, e as outras duas meninas também, Celina e Mônica, também tinham atividades voluntárias em outras instituições. E começamos a nos reunir e pensar o que fazer, o que nós gostaríamos de fazer, né? E veio a ideia, né, de trabalhar com câncer de mama, né, voltado a algum trabalho até pelo índice, o alto índice. Né? Mas ninguém tinha passado pelo... Sim. Cristina Maranhão, ela estava, eu acho que ela teve câncer de mama em 2012, né? Isso nós estávamos em 2013, ela estava concluindo o tratamento dela.
E eu lembro a gente nas primeiras reuniões que ainda usavam os turbantes, né? Ela teve câncer de mama, se eu não me engano, ela estava com 68 anos de idade. E ela é uma pessoa que tem ela tem uma condição, né, financeira favorável, onde ela pôde fazer o tratamento dela em São Paulo, ela teve os melhores médicos, os melhores recursos, mas como ela conhecia muito essa realidade do IMIP, né, ali ela vivia, né, a dificuldade desses pacientes que vêm, né, do interior do estado para fazerem tratamento nos hospitais da capital, a dificuldade do transporte, horas esperando nas calçadas o ônibus para voltar, né? Quando vinham e voltavam no mesmo dia. Inclusive, ela foi uma das pessoas que fundou algumas casas de apoio lá do IMIP, a Casa do Coração, a Casa do Câncer. Então, ela tinha essa expertise, né? E ela trouxe essa realidade para a gente. E daí foi a ideia de uma casa de apoio. Começamos a planejar, nós passamos o ano de 2013 planejando, né, pensando como fazer, né? O principal seria o imóvel, né? Tentamos conseguir o imóvel, que a gente teve até uma pessoa que nos iluminou de procurar, naquela época era Dom Fernando Saburito, né, o arcebispo, e procurar através da arquidiocese algum imóvel, né, que fosse cedido a título de comodato. Ele abriu as portas, ele foi super, né, acolheu a nossa ideia, a nossa proposta, disponibilizou o setor de patrimônio que procurasse uma casa, mas infelizmente nós não encontramos uma casa que se adequasse ao que nós precisávamos. Então a gente ficou naquela, né, com medo que aquela ideia nossa murchasse, né? Foi quando Cristina decidiu, junto com Bruna, alugar uma casa, né? Vamos alugar. A gente precisa ter o imóvel para que a gente consiga a adesão, o engajamento da sociedade civil para a gente. E aí eu tenho, assim, para mim são 9 anos e meio de muito aprendizado, não só para mim, para todas as pessoas que estão envolvidas com a Casa Rosa. A Casa Rosa não sou eu, não é Cristina, não é Bruna, é um grupo enorme de pessoas, de voluntários. E nós aprendemos todos os dias. Um dos grandes aprendizados, para mim, pessoalmente, é perceber o quanto a sociedade civil mobilizada, ela tem força. Em janeiro de 2014, nós lançamos, a essa altura a gente já tinha alguns parceiros, né, e um deles era a Marta Lima Comunicação, que é parceira até hoje nossa, foi quem nos ajudou a criar o nome, né, a criar esse nome, Casa Rosa, né, na realidade é uma instituição juridicamente fundada, é a Associação de Assistência a Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, mas o nome fantasia é Casa Rosa, né? E aí já criamos a logomarca. Então nós em janeiro de 2014 nós já tínhamos o nome, a logomarca, abrimos uma página no Facebook na época para lançar a campanha, né? Vamos montar uma casa de apoio, convidando a sociedade civil a participar. Precisamos equipar essa casa. E nós começamos essa campanha pedindo às pessoas móveis usados, o que elas tivessem, que nós pudéssemos. Nós fizemos uma relação, claro, né? E as pessoas iam falando, né? Olha, eu tenho um móvel, olha, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão. E foram chegando, e em maio do mesmo ano, em fevereiro, antes disso, nós fundamos, né? Nós fomos, eu digo sempre que a gente foi um pouquinho contra o que costuma acontecer. Geralmente os projetos, eles nascem, depois de algum tempo é que eles são oficializados, né? São registrados. Nós pensamos que se nós fundássemos a associação, nós teríamos mais credibilidade. A gente tem uma entidade juridicamente fundada, formada. E aí, em fevereiro, nós fundamos, a fundação da associação foi em fevereiro, e em maio nós estávamos com a casa totalmente equipada. Não faltava absolutamente nada. Então, foram menos de 5 meses para que a gente tivesse essa casa
toda equipada, toda montada, com tudo que um lar necessita ter. Né? Os talheres, os panos de prato, os lençóis de cama, tudo. E nós abrimos e fomos visitar os hospitais e divulgar a Casa Rosa junto à classe médica. Fomos muito bem acolhidos pela classe médica. A gente escutou coisas que assim marcam muito. Um médico que até hoje é nosso parceiro, Dr. Rossano Araújo, que é oncologista ele na época, né, a gente encontrou com ele no Oswaldo Cruz, que abriu, inclusive, o Dr. Toto Figueira, que ainda vivia, ele abriu uma reunião médica para que nós pudéssemos apresentar, né, a Casa Rosa. E eu me lembro do Dr. Rossano falando que eles perdiam pacientes do interior, porque quando eles diziam que elas precisavam permanecer na cidade, elas iam para casa e elas não voltavam mais. Então, eles disseram que realmente era de muita importância ter uma casa, né, de apoio. Câncer de mama, por quê? Porque é o maior índice de câncer. Então, são situações diferentes que a casa passa por mulheres. E na casa só fica mulheres? Só fica mulheres. De né? câncer de mama, com câncer de Com mama. câncer de mama. Tá. Hoje nós iniciamos uma experiência de abrir algumas exceções pela demanda. Então nós estamos recebendo também mulheres com câncer de útero e câncer de ovário, né? Que a gente pode dizer que são os cânceres femininos, né? Então, mas a gente continua sendo uma associação de câncer de mama. E aí nós começamos, aguardamos, porque esses encaminhamentos vêm dos hospitais, são os hospitais que encaminham para a gente através do serviço social, né? E a gente ficou aguardando que chegassem, né? A casa toda prontinha lá, a feira feita, e a gente aguardando que chegassem as primeiras, e aí começamos a receber as primeiras usuárias nossas, pacientes dos hospitais, e iniciamos, né? A princípio foi muito difícil, né? Claro, como todo começo é difícil, até que você consiga realmente essa credibilidade, essa confiança das pessoas ajudarem, se proporem ajudar. Mas tivemos a felicidade do nosso primeiro Outubro Rosa. O Rio Mar abriu as portas para a Casa Rosa, foi quem nos deu visibilidade, porque nós fomos procurar, né? Fomos ao Rio Mar tentar fazer um evento no auditório. Né? Mas era uma proposta assim, muito ousada nossa, né? E eles explicaram, o superintendente na época nos explicou que aquele auditório ele era terceirizado. E eles não tinham como dizer que cederiam o auditório. Mas vamos fazer uma outra ação, já que vocês querem fazer algo, então eles conseguiram, eles montaram na época não existia o quiosque solidário, mas eles montaram um stand para a gente, né, naquela área de Alameda de Serviços, eu acho que chama assim, e montaram um stand e nos deixaram lá durante 10 dias para que a gente pudesse vender nossas primeiras canecas, nossas primeiras canetas, chaveiros e camisetas, né? E fizemos nossa primeira campanha de mamografia com a parceria da Santa Casa de Misericórdia, né? Nós agendamos mamografias lá, 120 mamografias já no primeiro ano. Me lembro bem, faço questão de dizer que uma jornalista chamada Cíntia Leite, muito conhecida, Cíntia tinha um blog, né, de saúde, eu acho que ainda existe o blog dela, né? E Cíntia foi passando assim pelo stand, eu estava no stand, e ela olhou e disse, Casa Rosa, o que é a Casa Rosa? E a partir daí foi a primeira matéria de jornal, né, feita por Cíntia Leite a respeito do trabalho da Casa Rosa. E aí as portas foram se abrindo. Fizemos um simpósio na época, conseguimos alguns médicos, Dr. Rossano Araújo, Dr. Darley, do Barão de Lucena, tinha uma psicóloga, uma nutricionista, nós fizemos um simpósio no mesmo período dentro da Livraria Cultura, que tinha um auditório pequeno, não sei se ainda tem. Então, ali começou um movimento, né,
E quando foi no ano seguinte, em 2015, o Rio Mar criou, né, o quiosque solidário, que existe até hoje, Sim. que é um quiosque que cada mês eles cedem para uma ONG diferente, né? É um contrato de comodato, totalmente gratuito, a gente não paga nada. E a partir dali a Casa Rosa passou a ocupar todo mês de outubro esse quiosque, né? E nós ficamos lá vendendo nossos produtos. Então as coisas começaram, a Casa Rosa começou a ser conhecida e a gente pôde dar continuidade ao nosso trabalho. Quando iniciamos a casa era na Encruzilhada, em 2018 conseguimos nos mudar para o Espinheiro, uma casa que ficasse mais central, porque a nossa preocupação maior era estar no local onde facilitasse para essas mulheres o acesso aos hospitais, às clínicas onde elas realizam tratamento. E aí hoje estamos na Rua Nicarágua, no Espinheiro. É uma casa alugada, né? 18 leitos, nós temos a capacidade para receber 18 mulheres, só que desses 18 leitos, nós temos também, eles são destinados também para acompanhante, porque há casos, né, que elas precisam ficar com acompanhante, né? A situação da mulher do pós-cirúrgico, a quimioterapia, às vezes era uma senhora mais idosa, então há situações que é necessário acompanhante e nós acolhemos e abrigamos, né, da mesma forma. Além disso, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta antes. Quero. A primeira coisa que eu queria saber é efetivamente quantas pessoas, você disse que 18 pessoas mais acompanhantes. Isso. E assim, por exemplo, se a gente conhece alguém sendo atendido pelo SUS, e aí a gente pode recomendar que elas procurem a assistência social do hospital para que elas possam serem direcionadas a você. É assim que funciona? É assim que funciona. Tá. A gente recebe, inclusive, ligações de mulheres que sabem que vão iniciar um tratamento no hospital aqui, elas ligam diretamente para a gente, né? Hoje eu falei com uma de Garanhuns, Cláudia, ela ligou e ela é muito preocupada porque ela vai realizar uma cirurgia no Hospital do Câncer, agora em outubro. E ela perguntando como era que fazia para reservar a vaga dela, porque ela queria vir para Casa Rosa. Aí a gente orienta, você vai ao Hospital do Câncer, procura o serviço social, que o serviço social vai fazer o encaminhamento. Vai verificar a vaga, né? Primeiro entra em contato com o assistente social. Nós temos um assistente social. Eu sou de formação assistente social, mas hoje eu não exerço essa atividade, sou gestora da casa. Estou gestora. Mas a assistente social, ela é quem faz todo esse, né, esse contato com os hospitais. E aí orienta para que seja feito esse encaminhamento para ficar na Casa Rosa. E hoje a procura, você tem mais procura do que vaga? Como é essa dinâmica hoje? Está conseguindo atender a demanda? A gente consegue. A gente não tem um histórico até hoje de ocupação. Nunca aconteceu, né, nesses 9 anos e meio de chegar um momento que a gente diga, não, eu não tenho como receber, eu não tenho vaga. Porque existe uma rotatividade, nós recebemos em situações diferentes. A demora maior na casa é durante a radioterapia, né? Então, aquelas que vêm para a radioterapia, elas ficam durante todo o período. Então, se forem 25 sessões, são 25 dias úteis e não fecha final de semana, não fecha em momento nenhum, né? Então elas ficam durante o tempo todo. Mas nós temos aquelas que vêm para fazer a químio a cada 21 dias ou a cada 15 dias. Nós temos aquela que vem para o pós-cirúrgico, quando termina a fase do pós-cirúrgico, elas recebem alta, voltam para casa para depois vir fazer a rádio. Então não fica contínua. Não é contínua essa ocupação de 18 leitos. Por isso você falou que é um albergue. É um albergue, né? É aquele momento de... Então não fica contínua. Não é contínua essa ocupação de 18 leitos. Por isso você falou que é um albergue. É um albergue, né? Elas dormem na casa, elas fazem as refeições, elas veem televisão, elas dormem, elas fazem o que elas quiserem no horário que elas não estão no tratamento.
Nós conseguimos, inclusive, após alguns anos, né, de 2019 para cá, sistematicamente já era um desejo nosso. A gente, desde que a gente pensou, né, desde que a gente imaginou a casa, a gente não queria que fosse apenas albergue, casa de apoio. A gente queria que fosse uma casa onde ali elas pudessem ter algo a mais, que desse, que promovesse o bem-estar dela, uma qualidade de vida, algo que pudesse ser transformador na vida delas. Hoje nós temos, graças ao trabalho voluntário, que eu valorizo muito, eu acho que o voluntariado ele é uma peça fundamental. Eu costumo dizer a eles, aos voluntários da Casa Rosa, que sem eles a gente não conseguiria, e a gente não consegue mesmo. Nós temos hoje nutricionista, psicólogo, dentista oncológico, nós temos fisioterapeuta, temos uma terapeuta são terapias integrativas, né? Advogada, nós temos uma advogada, então são profissionais que dedicam algumas horas durante a semana para atender estas mulheres. Que maravilha. Então é um trabalho que eu considero assim importantíssimo, né? Eu vou dar até o exemplo de uma delas, que é a psicóloga, que está atualmente. Já passaram várias, mas atualmente tem uma psicóloga que ela conseguiu ser aprovada numa empresa e ela ficou, porque antes ela trabalhava em clínica, então ela conseguia conciliar, né, durante uma tarde da semana. E aí ela ficou muito assim, ela disse, poxa, eu consegui, estou muito feliz, mas eu não queria deixar esse atendimento. E ela fez uma proposta para a gente, eu posso vir à noite? Então, assim, ela hoje sai do trabalho dela um dia na semana e vai direto para a Casa Rosa atender as pacientes que estão lá. Então, eu acredito que isso é algo assim muito, sabe, de desprendimento muito grande, né? E o compromisso, sabe? Eu acho que principalmente esse compromisso que o voluntário tem, né? E que é um trabalho realmente muito importante para a gente. Agora, no período do Outubro Rosa, nós temos uma demanda muito maior de voluntários, porque são 31 dias no quiosque de 9 da manhã às 22 horas. E a gente precisa muito de voluntário nesse período, porque a gente faz uma escala de 3 turnos e a gente tem uma pessoa nossa lá, mas a gente precisa do voluntário ajudando, porque o quiosque da Casa Rosa, eu digo que nós somos muito felizes por conta disso, por ser o Outubro Rosa, ser um mês que chama muita atenção para a causa, ele é muito visitado. Pessoas que vêm pedir informações, até perguntando saber alguma coisa da doença, ou, né? E como é que a pessoa faz, Kátia? Se a pessoa quiser se voluntariar, ficar no quiosque lá no Rio Mar, num período durante esses 31 dias em que vocês estarão lá expondo os produtos de vocês? Perfeitamente. As pessoas entram em contato com a gente pelo Instagram. A bio do Instagram tem um telefone, né? Um WhatsApp, você vai direto para aquele WhatsApp e você conversa e diz que deseja doar algumas horas, né? Inclusive, assim, a gente tem procurado incentivar alguns universitários, porque isso, inclusive, conta ponto para universitários, né? De quererem, a gente dá uma declaração no final e podem ajudar. E, de repente, não só no quiosque, de repente você encontra ali uma causa onde você, de repente, diz assim, não, eu quero abraçar essa causa, né? E encontra ali talvez um propósito e dá continuidade a esse trabalho, porque nós temos outras atividades, como nós
somos autossustentáveis, nós temos que nos sustentar, nós dependemos da sociedade. Não tem participação sem contribuição governamental? Não, nós não tem participação sem contribuição governamental? Não, nós não temos. Tudo é doação. É doação da sociedade civil, doação financeira, é doação de alimento, é doação de material de higiene, né? E é também a realização, nós realizamos os eventos para captar recursos, que são bazares. Nós temos um plano hoje, onde a gente realiza 2 bazares no primeiro semestre e 2 no segundo. Temos o Outubro Rosa, que é um mês muito importante de captar recursos também, não só de visibilidade, mas de captar, porque aí muitos, né, grupos, organizações, órgãos públicos mesmo nos buscam para que a gente vá fazer algum bate-papo, alguma palestra. A gente tem a oportunidade de levar nossos produtos para vender, então também é um movimento muito bom, o Outubro Rosa. Tem o quiosque, que é outra fonte de renda, e tem também um bingo que nós realizamos no mês da mulher. Adoro. Bingo é comigo. O nosso bingo, inclusive, é assim, muito bem aceito pela sociedade, porque ele acontece onde a gente tiver a oportunidade de fazer. Mas assim, os bingos, os primeiros bingos que nós fizemos foi na Arcádia de Boa Viagem, quando ainda existia aquela Arcádia lá. E os 2 últimos, nós tivemos aquele período da pandemia, que tivemos que interromper. Os 2 últimos que nós realizamos foi no Terraço Cavalheira, lá do Shopping Recife. Maravilha. São bingos que, para vocês terem uma ideia, a gente consegue a gente consegue os principais prêmios, que são 7, né, para o bingo mesmo, mas nós conseguimos mais de 100 prendas para sortear e fazer brincadeiras durante o bingo. E é no mês de março. E a gente procura realizar sempre no mês de março. Só vou pôr na minha agenda, porque também. bingo eu adoro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Também queria. Então, Depois de vamos lá. você. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, né? Dia das mães é todo dia, né? O dia da conscientização do câncer de mama é todo dia, mas pelo que você está me falando, a gente ter um mês dedicado ao tema é extremamente importante, né? Sim, muito importante, porque é importante, né? Porque chama atenção, né? Eu acredito que dentre todos esses segmentos, porque a gente sabe que nós passamos pelo Setembro Amarelo. Nós temos outros meses que são dedicados a outras doenças, mas eu acredito que o Outubro Rosa é o que mais se destaca, né? Eu acredito que por conta de ser uma doença muito agressiva, que tem realmente uma incidência muito alta ainda. E que tem cura, né? Mas que tem, graças a Deus, que com o avanço da medicina, a gente sabe principalmente que pelo diagnóstico precoce, que eu acho que o mais importante do mês de outubro é alertar para a importância do diagnóstico precoce, porque é ele que vai aumentar as chances de cura, né? Então, a gente chama atenção para isso no Outubro Rosa, e a Casa Rosa, dentro da sua missão, também faz um trabalho voltado para isso. Nós, desde o primeiro ano, desde 2014, como eu falei, né, que a gente conseguiu as mamografias na Santa Casa, a gente vem fazendo a cada ano campanhas para a gente conseguir mais exames de rastreamento, as mamografias. E o ano passado, 2022, a gente conseguiu 500 mamografias. Porque hoje a gente conseguiu engajar empresas nessa campanha. Então, a gente consegue, além das clínicas que doam essas mamografias para a Casa Rosa, que são a Lucilo Ávila, a Lucilo Maranhão, a Boris Berenstein, Carol Brandão, nós temos também empresas que aderiram, já vamos para o 3º ano, que tem empresas que financiam esses exames. A gente faz essa ponte entre a empresa e a clínica faz um preço solidário, a empresa compra o exame e disponibiliza os vouchers para que a Casa Rosa faça a sua campanha e consiga levar mais mulheres para realizar a campanha. E se uma empresa quiser entrar em contato para doar, também pelo Instagram, lá na... Sim.
Sim, a gente está agora, inclusive, nessa campanha, né, de ofertar as mamografias e graças a essa adesão das empresas, né? Quanto mais, inclusive porque a nossa preocupação é que a gente inclua nessa campanha de rastreamento a faixa entre 40 e 49 anos, porque existe todo o trabalho que é feito né, das prefeituras, que é através daquele mamógrafo móvel, mas o mamógrafo ele tem um limite, é de 50 a 69 anos, não é isso? Então, o que é que a gente faz? A gente inclui essa faixa etária, que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, né? A partir dos 40 anos. Inclusive, Kádia, eu acabei de passar por um tratamento de câncer de mama. Eu sou muito sensível ao tema, obviamente. Sim. Né? E eu, com 44 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Sim. Então, isso a partir dos 50 não. Eu passando pelo tratamento, eu vi jovens de 27 anos, 25 anos. Eu olhava assim, não estou acreditando que ela está com 25 anos e está com câncer de mama. Então, assim, não tem idade para o câncer de mama. O que existe realmente é o rastreamento prévio. Quanto mais cedo se descobre, maiores as chances de cura. E quando você estava falando aí sobre as dificuldades que as mulheres usuárias do SUS têm em ficar, né, aqui na capital, fazer o tratamento ou passar por esse processo com esse apoio, eu me lembro que quando eu fui diagnosticada e todo aquele processo, né, de identificar o tipo de câncer, fazer todos os exames, esses momentos, essas 3 primeiras semanas, que é basicamente de exame em cima de exame e a gente sem resposta. E quando efetivamente fecharam o meu diagnóstico dizendo, olha, infelizmente é um câncer muito agressivo, chama triplo negativo, porque ele não tem rastreabilidade entre os 3 tipos de câncer que existem. Por isso que é negativo para todos os 3 tipos de câncer. Negativo para esse, negativo para esse. Então ele chama triplo negativo. E aí por ele ser muito agressivo, né, o tratamento tinha que iniciar rapidamente. E a médica falou, eu fiz, e agora, doutora? Ela fez assim, Fernanda, agora você só não pode desistir. E eu pensei, mas como assim desistir? Eu dificilmente desisto de alguma coisa, só quando eu não quero mais fazer. E na hora eu fiquei pensando, como assim desistir? Por que ela falou desistir, né? Eu não fazia ideia do que estava pela frente, do que estava vindo pela frente. Mas é difícil. Quando toda terça-feira eu tomava quimioterapia. Então, na segunda-feira já era um processo muito emocionalmente sensível. E quando eu acordava na terça, eu dizia, esses movimentos que eu faço, no momento que eu levanto da cama, até o momento de eu chegar lá na clínica para fazer o tratamento, isso é automático. Porque por mim, a minha vontade era de não ir. Mas a vontade de viver, ela vai empurrando. E há uma coisa muito importante que para mim é fundamental, e eu acredito que para todas as outras mulheres que passam por esse tratamento, é a rede de apoio, né? Se talvez não tivesse pessoas do meu lado apoiando, dizendo, bora, eu tô com você, vou ficar com você, eu vou estar com você, eu talvez em algum momento pensasse em desistir, apesar do meu histórico, da minha personalidade não dizer isso, mas pelo tratamento. Então, quando você diz que as mulheres
tomar para não desistir do tratamento, foi a primeira coisa que eu me lembrei. Quando a médica falou para mim, você só não pode desistir. E essa chance que vocês dão a essas mulheres, delas terem a possibilidade de fazer o tratamento completo e não desistir, isso para mim mota tudo que a médica falou, porque quanto mais cedo se descobre, maiores as chances de cura, mas o tratamento ele não pode parar. Ele não pode ser interrompido, porque cada vez que ele é interrompido, aumentam as chances, né, da recidiva, de você não se curar e da metástase. Então, o não desistir é fundamental. Eu acho que a casa, ela está aí para não deixar as mulheres desistirem, né? Esse apoio todo é para que elas possam fazer e seguir até o fim, né?